Trump bateu forte com sua ordem executiva. O que vem por aí? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Alguns dias atrás, no dia 14 de julho, Trump assinou uma ordem executiva e algumas leis encerrando o tratamento preferencial de Hong Kong. Essa ordem executiva já havia sido ameaçada por ele há um tempo atrás, quando a China ainda estava passando a Lei de Segurança Nacional no seu parlamento. Com essa lei passada, com a repressão a Hong Kong firme pela China, Trump foi adiante e passou a lei. Explicando a situação, Hong Kong, a cidade em si, fica numa ilha. Essa ilha e um pequeno território em volta, no continente, pertenciam à Inglaterra até 1997. Em 1997, seguindo acordos internacionais feitos em anos anteriores, a Inglaterra transferiu a administração da cidade para a China, porém com uma série de condições. Havia todo um tratado internacional que requeria que Hong Kong mantivesse sua liberdade e administração independente, pelo menos até 2047. Nesse período de 50 anos, entre 1997 e 2047, seguiriam o sistema de um país, dois regimes. A China continental, vocês sabem, é um regime ditatorial que se diz comunista, mas tem muito pouco de comunismo. Embora permita propriedade privada, livre comércio, coisa e tal, a ditadura sim é típica de regime comunista. Gerenciam a sociedade com mãos de ferro. Veja, a China conseguiu sobreviver ao crash dos países comunistas no final do século passado, justamente porque abandonou o comunismo na economia, mas não abandonou a ditadura econômica. Não há liberdade de expressão. Pessoas acusadas pela polícia são condenadas em 99% dos casos. Execuções, prisões perpétuas são coisas comuns lá. Ao lado disso, Hong Kong tem eleições diretas, tem estabilidade política, liberdade de expressão, liberdade econômica e tudo mais. Lógico, com isso, Hong Kong prosperou muito. Já era uma superpotência quando foi entregue para a China em 1997. E como preservou a sua liberdade, continuou assim. Liberdade econômica e social é crucial nisso, vocês sabem. Os países com melhor índice de liberdade são os países mais ricos. Mas é um fato que também contribuiu para essa riqueza de Hong Kong uma série de benefícios concedidos por países ocidentais, como Estados Unidos, Inglaterra e outros países europeus. Enfim, a coisa ia mais ou menos nesse sentido. Infelizmente, porém, a China não quer esperar até 2047. Hong Kong é uma joia para a China, gira muito dinheiro, dá muita grana para a China, mas ao mesmo tempo acabava servindo como uma vitrine para o resto da China. Ou seja, os outros chineses que vivem sob uma ditadura ferrenha acabavam olhando para o exemplo de Hong Kong e, bem, todo mundo quer mais liberdade. Isso era visto como um problema para a China comunista ditatorial que queria, por todos os meios, tornar Hong Kong uma ditadura igual ao resto da China. Com o episódio do Covid, a coisa piorou muito. Como explicamos, houve vários protestos na China continental mesmo. Protestos culpando o governo pelo desastre que foi e está sendo essa pandemia lá. Veja, o povo chinês é vítima disso também. O culpado é o Partido Comunista Chinês. O povo chinês, não apenas eles estão enfrentando os mesmos problemas que nós, como também vários países, em retaliação às atitudes do PCC, do Partido Comunista Chinês, estão parando de fazer negócio com a China. Isso em cima de uma economia que já vinha desacelerando nos últimos anos. Não tenham ilusões, a China cresceu muito rapidamente em alguns anos, mas nos últimos 5 anos já não vinha crescendo tanto quanto antes. Então a crise lá está muito pior. E ditaduras, vocês sabem, são castelos de cartas. Embora o Partido Comunista Chinês tenha controle sobre o povo, existem disputas dentro do partido. A insatisfação do povo deixa a liderança de Xi Jinping vulnerável. Não que o povo vai derrubar o ursinho Pooh, mas isso deixa ele vulnerável a adversários dentro do próprio partido que podem, eles sim, derrubar ele. Xi Jinping precisava então mostrar serviço e resolveu apostar todas as fichas em anexar Hong Kong de vez. Eles já vinham tentando passar legislação pró-China em Hong Kong, mas Hong Kong ainda tem um congresso livre, eleito pelo povo e coisa e tal. O povo fazia protestos e essas medidas acabavam não passando no congresso de Hong Kong. A solução da China foi fazer o seguinte: criaram uma lei de segurança nacional que vale para toda a China, portanto foi aprovada no Congresso da China, o Congresso Popular Chinês,
E lógico, como valem para toda a China, valem inclusive em Hong Kong. Essa lei, falamos sobre ela no vídeo O Triste Fim de Hong Kong, do dia 1º de junho. A lei permitia que a polícia prendesse pessoas por opinião, extraditasse pessoas de qualquer lugar para qualquer lugar, proibia movimentos secessionistas, proibia desrespeito ao hino da China, enfim, aplicava uma série de restrições que, para o resto da China, não fazia diferença, porque o pessoal já está acostumado, é a mesma coisa que tinha no resto da China. Mas, basicamente, matou Hong Kong, não há mais liberdade lá. Quando a lei começou a valer, no início desse mês, centenas de pessoas já foram presas, protestos encerrados à força, enfim, Hong Kong deixou de existir. A lei que a China publicou é basicamente o que quer o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, prender todo mundo que não pensa igual a ele. Lógico, essa lei passada pela China fere aquele tratado internacional assinado lá atrás em que a China se comprometia a esperar, pelo menos até 2047. Mas, enfim, o que os demais países vão fazer? Enfrentar a China numa guerra por causa de 27 anos, ou seja, Hong Kong já iria para esse caminho daqui a um tempo de qualquer forma. Realmente a situação de Hong Kong não era muito boa. Mas as soluções vieram. Boris Johnson está passando legislação na Inglaterra que permite que residentes de Hong Kong ganhem cidadania britânica facilmente, facilitando que pessoas saiam da ilha, lógico, levando seus negócios com elas. Muita gente está apostando nisso, a ponto do governo chinês não ter gostado nem um pouco disso. Mas muito pior foi agora essa ordem executiva assinada pelo Trump. Foi realmente um golpe bastante pesado no PCC. Num primeiro momento, o que ele havia ameaçado era apenas acabar com o tratamento preferencial de Hong Kong. Residentes de Hong Kong, por exemplo, ao contrário de pessoas da China continental, não precisavam de visto para entrar nos Estados Unidos, empresas tinham uma série de facilidades de comércio e acordos e tudo mais. Como dissemos, parte da riqueza de Hong Kong era justamente devido a essas facilidades. E isso acabou agora. Para os Estados Unidos, a partir desse momento, um cidadão ou uma empresa de Hong Kong são exatamente o mesmo agora que um cidadão ou uma empresa do continente chinês. Isso vai ser, lógico, um baque nas empresas que continuarem lá. Lógico, muitas estão saindo e isso vai prejudicar muito a China, que vai perder sua caixinha de joias. Mas veja, isso vai ser muito pior para os indivíduos, né? Que eles estão agora prejudicados. Mas a ordem executiva do Trump não para por aí, é muito pior do que isso. Ele diz que, como o Tratado de 1997 foi violado, os Estados Unidos vão bloquear todos os ativos de pessoas envolvidas no rompimento desse tratado. Ou seja, qualquer chinês que tenha qualquer envolvimento com os deputados do Congresso Popular Chinês que passaram essa lei, dirigentes do Partido Comunista Chinês serão afetados. Sim, muitos chineses ricos têm propriedades nos Estados Unidos, imóveis, apartamentos, até empresas. Tudo isso pode ser bloqueado agora pelo governo e só pode ser negociado com autorização do governo. Mais que isso, empresários chineses ligados ao governo chinês vão entrar nessa lista também. Veja o texto da seção 4 da ordem executiva. Qualquer estrangeiro determinado pela Secretaria de Estado dos Estados Unidos que tenha se envolvido direta ou indiretamente com coação, detenção ou prisão de indivíduos de Hong Kong, que tenha sido responsável direta ou indiretamente pela aprovação ou pela implementação da Lei de Segurança Nacional, envolvidos com censura a cidadãos de Hong Kong, pessoas que derem suporte tecnológico para essas ações e por aí vai. Ou seja, qualquer empresa chinesa, TikTok da vida, que implementou tecnologicamente a censura a Hong Kong vai sofrer isso. Literalmente, o governo americano pode congelar bens de qualquer pessoa com qualquer ligação com o Partido Comunista Chinês com essa ordem executiva agora. Lógico, governos bloqueando propriedade de indivíduos é algo ruim, mas tenha em mente que se trata de uma máfia governamental congelando bens de pessoas ligadas a outra máfia governamental. No final das contas, é briga de máfias. Do ponto de vista libertário, eu sinto muito pelos cidadãos de Hong Kong, visto que os mesmos saíram com o pior dos mundos nessa história. Hong Kong vai certamente declinar muito economicamente, quem não conseguir sair de lá vai enfrentar uma cidade que não é mais Hong Kong, é mais uma cidade dentro da China. Enfim, no final a história é sempre a mesma. Máfias brigam, indivíduos pagam a conta. Acho positiva a ação do Trump no sentido de que, mesmo que seja a máfia americana fazendo isso, a máfia americana é só mais uma máfia,
Apesar disso, ela é claramente menos pior que a máfia chinesa. Ambas brigando, principalmente brigando sem guerra aberta, é preferível a deixar a máfia chinesa fazer o que quiser. No final das contas, se Xi Jinping achava que a anexação definitiva de Hong Kong iria fortalecer ele no partido, ele deve estar preocupado agora. Isso vai enfraquecê-lo ainda mais. Como expliquei em outros vídeos, ao contrário do que muita gente pensa, a posição dele é fraca na China. Não vou estranhar se ele sumir nos próximos meses. Tudo leva a crer que o vírus de Wuhan foi a Chernobyl da China. Vocês lembram, o acidente nuclear de Chernobyl aconteceu em 1986. 4 anos depois disso, a União Soviética se desmanchou no ar. Foi tanta confusão, tanta briga entre pessoas no governo, foi tanta economia indo pro ralo, que não teve jeito, a União Soviética acabou. Então, não vai ser algo rápido, mas não duvide que, nos próximos anos, vamos ver a derrocada do Partido Comunista Chinês. Não há livre mercado sem liberdade social, sem liberdade de expressão. Esse experimento capenga chinês de ter colocado livre mercado mais controle social pode ter dado alguns anos de sobrevida à China, mas não tem jeito. O problema do cálculo econômico vai sempre tornar o socialismo impossível. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Miss Clotilde, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!